Você vai assistir agora a uma série de mensagens de estudos ministradas no Santuário da Família Sede, toda quarta-feira, às 20 horas, com a ministração do pastor José Carlos Francelino. A mensagem de hoje tem o tema: o princípio da autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos 13, capítulo 1 e 2. Estou lendo sobre princípios de autoridade. Estou falando sobre esse princípio de autoridade. Princípio de autoridade é a base de bênção para a nossa vida como cristão. Queridos, e há uma unção especial de Deus sobre a vida, querido. Algumas vidas aí, nos últimos... Eu quando comecei a estudar isso, eu não sei se você notou, alguns irmãos já notaram, eu tenho vindo aqui e pedido oferta, e orado pela oferta. Por quê? Porque existe uma unção sobre a autoridade que está aqui nessa igreja, e consequentemente hoje sou eu, amanhã, quem sabe? Deus o sabe, Deus sabe do que eu estou falando, mas pode ser que não seja eu, mas sobre a autoridade que está sobre esta igreja, há o princípio de bênção, e eu quero abençoar a sua vida financeiramente, por isso que eu tenho vindo aqui, e para mim, queridos, e eu sempre disse, durante muitos anos, aqueles que me conhecem, eu não vivo da igreja, então eu tenho muita dificuldade de pedir, tenho que aprender, estou orando para aprender a fazer isso, mas eu sei que sobre a minha vida há uma unção de bênção para a tua vida, por isso que eu tenho vindo aqui pedindo oferta e orado por você. Algumas pessoas dizem, porque o pastor quer fazer tudo, não querido, não, eu creio na Bíblia, e eu sei que a bênção sobre a minha vida, e a bênção para a tua vida, por isso que eu estou vindo aqui, para abençoar a tua vida, querido, estou vindo aqui para que você seja abençoado, como líder deste ministério. Eu quero que você veja que a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja viva, porque Jesus diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. O que quer dizer? Esse céu que você conhece, essa terra que você conhece, um dia não vai existir mais. Eu estou pregando para você ir morar no céu. O céu é real, querido. Você não está usando essa máscara por mera causa, pastor, foi coincidência. Quem tem mais, quem é que nem eu assim, aqui, nós temos aqui o Natanel, que é o mais antigo aqui, né? Todo mundo chama ele de vô, todo mundo chama ele de vô, né? Se o idoso chama ele de vô é porque é antigo, né? Quem é mais antigo, até 2011, antes de 2011, né? Quem nasceu antes de 91, quem nasceu em 91? Antes de 91. Por favor, irmão, né? Você está na igreja, né? Quem nasceu em 91, você não vai enganar a idade, né? Não para o senhor, né? Por favor, né? Em 91, né, Cleusi? Nasceu em 91? Nasceu, né? Até 2011, que você já tinha 20 anos. Tu ouviste alguma vez falar em tsunami? Até 2011, tu já tinha ouvido falar em tsunami? Já tinha ouvido, Cheirinho? Nunca. Você já tinha ouvido até 2011 falar em tsunami? A história conta de algumas coisas assim, mas não ouvimos falar. 2011 foi a primeira vez que aconteceu, e depois disso já várias vezes aconteceram. Pastor, isso é a volta do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque você vai se acostumar com esse momento que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz, Jesus fala, nós temos que acreditar na palavra de Deus, e eu ainda vou entrar sobre isso, sobre céu. Eu vou terminar esse princípio, vou ver outro estudo, e assim estou vendo, mas um dia eu quero falar aqui sobre céu, sobre Apocalipse, sobre céu. E Jesus disse que a grande tribulação, ela foi abreviada, porque senão ninguém suportaria. A grande tribulação, ela foi abreviada, porque senão ninguém suportaria isso, porque nunca houve e nunca haverá sobre a terra dias tão terríveis. Nunca houve e nunca mais haverá dias tão terríveis. Ela teve que ser abreviada, pastor Gilberto, porque ninguém iria suportar. E nós estamos vendo isso, querido, estamos nos preparando para ir morar no céu. Então, querido, nós temos que nos preparar para morar no céu. Como é que você se prepara? Através da palavra, é na palavra de Deus. Então, em Romanos capítulo 13, versículo 1 e versículo 1 e o 2 diz o seguinte: toda autoridade deve sujeitar-se, todos devem sujeitar-se às autoridades, todos, a igreja toda. Querido, o livro de Romanos foi escrito provavelmente, segundo os teólogos estudados, no ano de 1956, por ali, foi escrito o livro de Romanos. Nero começou a dominar Roma em 54. Quando Paulo fala que eles têm que sujeitar a autoridade, ele está falando sobre sujeitar Nero. E Nero era terrível.
havia perseguição de cristão. Ele só tocou fogo em Roma e acusou a igreja de tocar fogo em Roma. Então a autoridade estava sobre ele aqui, deveria ser, provavelmente era Nero. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade, não há nenhuma autoridade, seja governamental, seja familiar, seja eclesiástica, que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade está se colocando contra Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, se levantar contra a autoridade, você se levanta contra Deus. É isso que a Bíblia diz. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós estamos nesse estudo sobre autoridade espiritual. Pai, hoje eu quero trazer mais algo que Tu tens colocado em meu coração. E eu estou pregando a Tua igreja, a igreja que vai morar no céu. Deus, que eu possa trazer aquilo que venha de Ti, que não venha a palavra minha, mas que tudo seja Teu, ó Deus, revelado através do Espírito Santo. Por isso eu digo e declaro agora como igreja: Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade do agir em nosso meio. Fala conosco da forma que queres, que nós possamos ouvir a Tua voz e entendemos o bradar da Tua voz nesta noite, em nome de Jesus, no bom nome de Jesus, amém, amém. Olha só, Deus é que constituiu e fez as autoridades. Eu quero que você leia, vamos entrar para o livro de Daniel. Daniel é depois de Ezequiel e antes de Oséias. É Daniel no capítulo 4, versículo 19. Daniel capítulo 4, e vamos ler o versículo de Daniel. Olha só, se você não tem Bíblia, você pegue a sua... Tem Bíblia ali, ok? Tem Bíblia ali, você pode pegar a Bíblia emprestado. Se você não tem, você pode pegar ali, para nós lermos. Eu vou ler um pouco sobre Daniel. Olha só, então Daniel, chamado Beltsazar, ficou estarrecido por algum tempo em seus pensamentos, deixando atemorizado, e ao rei disse: Beltsazar, não deixe que o sonho ou a interpretação te assuste. Beltsazar respondeu: meu senhor, quem dirá que o só sonho se aplicasse aos teus inimigos e ao seu significado somente aos teus adversários? Aqui ele está falando ao sonho de Nabucodonosor. Só vou parar aqui para você entender. Nabucodonosor, ele foi o primeiro grande império, e é o primeiro grande império falado na Bíblia, e através dele, começando neste império, no sonho de Nabucodonosor, quando Daniel tornou-se governador, através dele, que vai terminar no grande império de Cristo com a igreja. Você for ler o livro de Daniel, um livro profético, e falando isso. E ele era um imperador sobre a terra. Ele não conhecia ninguém que tivesse domínio semelhante a ele. Tudo o que ele conhecia, toda a terra, naquela época conhecida por ele, estava debaixo do seu império. Toda a terra conhecida por ele, que ele conhecia, estava debaixo do seu império. Ele estava dominando toda a terra, e ele tinha um domínio. Então ele não conhecia ninguém como ele. E quando você não conhece, ele vai se ficando soberbo, e vai ficando soberbo, e ele acha que ele é o maior, por quê? Porque ele dominava sobre toda a terra. Aí ele teve um sonho, e Daniel veio falando com ele. Esse aí que está acontecendo aqui. A árvore que você viu, ele teve um sonho de uma árvore. A árvore que você viu, que cresceu, ficou enorme, cuja as copas encostavam no céu, visivelmente o céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, ao qual havia alimentado para todos abrigo, ao qual havia alimento para todos, e abrigo aos animais de campo, e morada para as aves do céu em seus galhos. Esta árvore, ó rei, és tu. Ele viu uma grande árvore, ele disse: essa árvore, rei, é tu. Tu se tornasses grande e poderoso, pois tua grandeza cresceu até o alcance o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Tu, ó rei, viste também uma sentinela, e o anjo que descia do céu dizia: derrube a árvore e destrua-na, mas deixe o tronco e suas raízes, e preso com ferros e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ela será molhado com orvalho do céu, e viverá com os animais silvestres, até que se passe 7 tempos. Esta interpretação, ó rei, este decreto que o Altíssimo emitiu contra o reino, o meu Senhor,
tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como animais selvagens, comerás capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domine sobre os reinos dos homens, e que dá a quem quer. Até que tu entendas que o Altíssimo domine, que Ele tem toda a autoridade, e Ele dá a quem quer. Quem participou aqui das palestras anteriores, viram que eu já falei que Deus é a fonte da autoridade, e Ele dá autoridade a quem Ele quer. Não é quem nós queremos, é quem Deus quer. Tu serás expulso do meio, até que admitas, tu serás expulso, versículo, tu serás expulso do meio dos homens, e viverás como animais selvagens, e comerás capim com os bois, e te molharás com orvalhos dos céus, e passarão 7 tempos, até ter admitas que o Altíssimo domine sobre o reino dos homens, e dar a quem quer. E a ordem para deixar o tronco da árvore com raiz significa que o teu reino será devolvido, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça com compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Queridos, e hoje dá testemunho da vida do outro, né? Ele não conhecia ninguém maior que ele. Ele dominava sobre todas as coisas. Teve um sonho e Daniel disse: assim vai acontecer. E como Daniel disse, aconteceu. Por quê? Porque Deus é a fonte da autoridade. Ele já se alçava mais autoridade que Deus. Ele tornou-se tão grande que ele achava que ele era maior que Deus, e achou que era um Deus. E quando ele se levantou contra uma autoridade, Deus se levantou contra ele. E Deus reduziu ele, e ele foi e viveu como animal. Até que se foi, por quê? Porque Deus constitui a autoridade e faz como Ele quer. A primeira autoridade que Deus constituiu, a primeira autoridade que tem, qual é que é? É a família. A primeira autoridade é a família. Quem não aprende a respeitar pai, mãe, não respeita líder, não respeita autoridade, porque não respeita dentro de casa. E hoje é muito, e eu sou criado há um tempo, onde se você chegasse na escola e você tirasse notas baixas, você era repreendido. Você tinha, não era assim. Vamos dar aqui aos pessoal mais antigo, não era assim, Cleusi, quando você estudava? Não era assim, Gerim, né? Chegava em casa, a gente tirasse nota baixa, né? A gente tinha que esconder o boletim, porque o pai e a mãe brigavam com a gente. Hoje eles vão brigar na escola, dizendo que o culpado é o professor. Então, eles estão ensinando o quê? A não respeitar a autoridade. Coisas básicas, coisas simples que acontecem. E o que acontece? Aí não respeita a autoridade. Aí não respeita a autoridade eclesiástica, não respeita a autoridade governamental, não respeita. Quando você fala, querido, você é igreja, você foi chamado para ser diferença. Eu quero ensinar bênção para a tua vida. Você foi chamado para fazer diferença. Você foi chamado para ser abençoado pelo Senhor, mas tem princípio de bênção. Por isso que pessoas dizem que as coisas não acontecem. A primeira instituição da autoridade é a família. Em Gênesis, lá no começo, Gênesis no capítulo 2, eu prometo que eu termino 9h30, viu, avô? 9h30 eu termino para você, né? 9h30 eu termino com você só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Do 18, vou ler do 18 até o 25. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É para auxiliar, viu? Farei alguém que esteja do lado dele auxiliando, viu? É para auxiliar. Fala isso, ele falei porque é para auxiliar. Depois que formou toda a terra, os animais do campo e todas as árvores dos céus, o Senhor lhe trouxe o homem para ver o que lhe chamaria, e que o homem desse a cada ser vivo o que seria o seu nome. Assim o homem deu a todos os rebanhos domésticos, todas as árvores do céu, todos os animais selvagens, não se encontrou o homem alguém que auxiliasse e correspondesse. Deus chamou o homem e deu autoridade a ele sobre toda a terra. Disse: olha, você vai chamar, e você vai dizer o nome você vai ter autoridade sobre a terra. Eu já falei sobre isso, já preguei quando ele entregou a Satanás. Então ele tem autoridade, Deus entregou, quem entregou foi Deus. Quem criou os céus e a terra, foi Deus, através da sua palavra. Deus determinava as coisas. Deus trouxe o homem e disse: olha, você vai dominar sobre todos os animais, sobre tudo. Mas não havia ninguém que auxiliasse. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono. Enquanto ele dormia, tirou da sua costela
fechado no lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. E disse então ao homem: esta sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e eles serão uma só carne. Homem e mulher viverão nus, e não sentiam vergonha. A primeira instituição que eu quero falar é sobre a família. A família foi criada por Deus. Foi Deus que criou a família. E Deus constituiu o homem sobre sacerdote da casa. Sobre sacerdócio da casa. Para quê? Para que ele e a mulher como sua auxiliadora. Para estar ali, a determinação de lá, você como sacerdote, cabe a você cuidar da sua família, educar a sua família, e não fazer tudo que os filhos querem. Você está ali para ensinar eles segundo a palavra de Deus. Você foi chamado para ensinar segundo a palavra de Deus. Mas a primeira instituição que nós vimos, a primeira instituição que nós temos que aprender a respeitar a autoridade, onde é que nós aprendemos? É em casa. A primeira vez que nós aprendemos a respeitar a autoridade, onde é que é? É em casa, quando criança. A respeitar as autoridades. E aprender que nem tudo que você quer, você tem. Tem gente hoje, nós criamos... E eu sempre digo aqui, às vezes, você é repetitivo, não, para que você grave mesmo. A pior coisa que tem é filho mimado. Quem gosta de receber filho mimado em casa? Dos outros, né? Porque o filho mimado sempre é dos outros, nunca é o nosso. Sempre é o dos outros. Quem gosta de receber o filho mimado em casa? Ninguém gosta. A pior coisa que tem é filho mimado. E muitas vezes nós estamos criando cristão mimado. Por quê? Porque nós dizemos: venha para Jesus, que Ele vai realizar os desejos do teu coração. Mas Jesus não diz isso. O próprio Cristo não diz isso. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a. Então você conhece. Eu tenho pregado muito aqui. O que quer dizer? Eu vou negar os meus desejos. Quando Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, você vai dizer: as minhas opiniões não têm mais valor. A minha opinião não tem mais valor. Eu vou negar o meu eu. Eu não vim aqui fazer o meu eu. Eu vim fazer aqui a vontade do meu Deus. Quando você vê Jesus diz: aquele que quer vir, Jesus não diz que é obrigado a seguir Ele. Isso é uma posição. Aquele que quer vir por mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua posição. Negue-se a si mesmo. Esse é o princípio de Cristo. Então, a primeira vez que você aprende sobre o princípio de autoridade, você vai aprender em casa. Quem não aprende princípio de autoridade em casa, não sabe o que é autoridade. Aprende em casa. A primeira instituição que Deus criou foi a família, lá no começo. A segunda, querido, a segunda que Deus construiu foi o governo. Eu estou falando, primeiro é a família. Segundo é o governo. Eu quero que você vá comigo lá no livro de Gênesis. Nós estamos em Gênesis? Deixa eu andar um pouquinho. Capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Onde é que nós aprendemos? Nós aprendemos primeiro em casa. E eu estou ensinando aonde? Na casa de Deus. Você como filho, a respeitar a autoridade. A maior autoridade que tem é Deus. Não existe autoridade maior que Deus. Mas Deus respeita as autoridades dadas. Foi assim que Ele fez com Josué. Deus mandou Josué fazer parte, acho que é Gibeonitas, foi Gibeonitas, né? Deus mandou Josué fazer parte com os Gibeonitas? Deus mandou? Não, Deus não mandou. Deus disse: entra na terra e possua toda a terra. Daqui a pouco chegou um povo aí, um povo estranho, né? Tudo vestido mal vestido, a comida já mofada, pão mofo, pão velho. Mas já pegaram o pão velho lá de onde é que eles saíram? Pegaram o pão velho, as sandálias, pegaram aquela sandália velha, tudo amorrotado. Aí foram falar com Josué. Quando chegaram Josué olhou para eles: pô, vocês estão mal, hein? Estão feios, hein? Estão mal vestidos, hein? Se é que nós viemos de longe. Viemos de longe, que nós ouvimos falar de vocês, do seu Deus. E nós queremos fazer uma aliança com vocês. Nós ouvimos sabendo que Deus está com vocês. Josué chamou os anciãos, conversou com os anciãos. Aí viram os pão, viram as coisas deles. Disse: está tudo mofo, já há bastante tempo, esse pão é velho. E é de longe mesmo.
e fizeram um pacto com eles. Deus mandou? Deus não mandou. Deus não mandou. A vontade de Deus é que eles possuíssem a terra. Mas quem é a autoridade maior? Deus podia, era Deus. Deus podia ter dito, não faz. Mas Deus deixou. Passou ali 3 dias. Daqui a pouco Josué chegou no lugar e viu eles. Vocês não são de longe, vocês estão aqui? É que nós ouvimos falar, nós estávamos com medo de vocês. Aí o que Josué foi falar? Josué foi consultar Deus. Deus, isso agora, eu estou falando para você, não gosto de hoje. Agora tu vem falar comigo? Por que tu não viesse falar comigo antes? Que eu ia dizer para ti que ele estava te enganando. Se você viesse falar comigo antes, eu ia dizer, olha, eles estão mentindo para ti, estão mentindo. Porque tem gente que é assim, querido. Primeiro procura fazer as coisas, aí dá errado, aí vai para Deus. Agora você não fez aliança, fez? Você vai ter que assumir a aliança. Você fez aliança, agora você tem que assumir. Vão viver no meio de vocês. Por quê? Porque você fez a aliança. A autoridade sobre o povo era Josué. A autoridade sobre o povo era Josué. A autoridade sobre Josué era Deus. Deus era a autoridade maior, mas ele fez a aliança. O povo podia ter xingado Josué, mas todo o povo tem, por quê? Porque o líder fez uma aliança. Passou-se o tempo. Eu acho que foi mais de quase 400 anos, passou-se o tempo. Passou-se muito tempo. Aí levantou-se outra autoridade sobre Israel, constituída por Deus. Saul, foi Deus que ungiu ele, mandou ungir ele rei. Não foi isso? Deus mandou, unge a Saul. E Saul era uma autoridade constituída por Deus, para estar sobre o povo. E aquela autoridade constituída por Deus, rompeu a aliança que outra autoridade constituída por Deus fez. Mas ele não tinha direito de fazer aquilo. Passou o reinado de Saul, veio Davi, veio uma grande fome sobre a terra. Davi foi consultar Deus. O que estava acontecendo? Ele disse, vocês não... Aí foi lá falar com os gibeonitas. O que vocês querem? Ele disse, olha, eu quero os descendentes de Saul. Aí nós entendemos, muitas vezes, que as coisas acontecem, e na hora nós não entendemos o que Deus está fazendo. Tem coisas que acontecem na tua vida, Natal, que você não entende na hora. Por que Deus está fazendo isso? Israel, querido, Israel, era quase como se fosse desonroso. Isso eu estou falando há quase 4.000 anos atrás. Uma mulher não ter filho. A mulher teria que ter filho. A primeira esposa de Davi, quem era? Você lembra quem era a primeira esposa de Davi? Era filha de Saul. O nome dela é Mical ou não era? Hã? Mical? É Mical, né? Mical, era Mical. Mical, a primeira esposa era Mical. Mas ela não teve filho. Ela não teve filho. Passou os anos e ela nunca teve filho. Porque se ela tivesse filho, uns que iam lá para os gibeonitas, era o filho de Davi. Porque ele teve que dar os descendentes. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Mas ele não tinha o direito de quebrar aquela aliança que tinha sido feita. Por quê? Porque Deus respeita a aliança, respeita. Josué tinha autoridade. E Deus respeita a autoridade. Quando Jesus chegou na presença, já falei aqui, na presença de Pilatos, Pilatos disse, eu tenho autoridade sobre a tua vida. Jesus disse, não, eu sei que tu tens. Nenhuma autoridade tu teria, se não fosse dada para o meu Pai que está no céu. Então Deus construiu a autoridade na terra. Olha só, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multiplicam e encham a terra. E todos os animais da terra terão medo diante de vocês. Aqui que Deus começa a fazer. E começa a botar aqui, ó. E todos os animais da terra terão medo diante de você. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem, rente ao chão, os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e que se move servirá de alimento para vocês. Meu Deus. Tudo que se vive e que se move servirão de alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam da carne com sangue, que é vida. Todo aquele que derramar sangue, tanto do homem como do animal, pedirei conta, cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado,
porque a imagem de Deus foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem, e espalhem e proliferem na terra. Então disse Deus a Noé, seus filhos e que estavam com eles: vou estabelecer a minha aliança com vocês e seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com você, todas as árvores, rebanho domésticos, animais selvagens, todos que saírem da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio sobre a terra. E Deus prosseguiu: este sinal da aliança que estou fazendo entre vocês e com vocês e todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. Meu arco colocarei nas nuvens e será sinal da minha aliança na terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nela aparecerá arco-íris. Então lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos e de toda espécie. Nunca mais a água se tornarão num dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos e toda a espécie que vive. Concluiu Deus e disse a Noé: este sinal será a aliança que estabelecerei entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Deus estabeleceu o governo. Deus fez o governo. Disse para Noé: olha, você vai se comunicar, você e todo ser vivo, e vocês dominarão sobre todas as coisas, e vocês e todos temerão ao ser humano. Todos temerão você. E quando você vê o arco-íris, não quer dizer que é um símbolo para o LGBT, que hoje eles usam, porque eles pegam as coisas de Deus e têm profanado. Isso tem sido, durante séculos, tem vindo assim. Quando você tem que olhar para o arco-íris, você lembra que Deus que criou aquilo, e aquilo é uma aliança que Deus fez conosco, porque até ali não tinha. Agora Deus fez uma aliança dizendo que nunca mais eu vou destruir a terra com água, nunca mais vou destruir com água. E Deus fez uma aliança, e essa aliança que nós vimos é o arco-íris, está ali, a aliança que Deus fez conosco. Mas eu quero me pegar o seguinte: Deus instituiu a autoridade governamental. Foi Deus que deu autoridade, Deus deu ao homem. Você vai dominar sobre toda coisa. Deus criou a autoridade governamental. Então Deus criou a primeira autoridade, a família; segunda autoridade, ao governo. E em Romanos, que nós lemos, diz o seguinte: quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra o Deus que a constituiu. Não interessa a autoridade, porque parece que só agora, nos últimos 2 anos, só agora, vai fazer 2 anos agora, não, 1 ano e pouco, só agora, que a igreja descobriu que tem que orar sobre a autoridade. Ou você não tem notado? Parece que foi só agora, né? Só agora, só vamos orar agora sobre um presidente, mas nos anteriores não se orava, não se falava. Mas eles também foram constituídos por Deus, independente se eu votei nele ou se eu não votei. Este ano, querido, é um ano político, e você vai ter o seu candidato, você vai votar. Eu particularmente, agora falo eu e não a Bíblia, sou contra. Eu acho que a minha opinião, eu sou contra o cristão votar em branco, anular seu voto. Você deve votar. Pastor, mas todo mundo é ruim, pastor. Então vote quem você acha que é o menos pior. Vote lá, querido. Vote, mas você vai lá, deve votar, deve exercer o seu direito. Eu não faço política. Aqueles que me conhecem sabem que eu não faço política. Eu não trago nenhum político aqui no altar para falar, para ele dar o microfone para ele, não. Eu não faço isso. Eu não tenho costume, eu não faço isso. Nós podemos chamar ele aqui e abençoar a todos. Que quiser vir nessa igreja, que quiser receber uma oração, é cumprimento nosso, independente do partido. Nós vamos orar por ele e vamos abençoar a vida dele. Agora é dia 15 de novembro, né? Esse ano é 15 de novembro, né? Não, nós é antes, nós é 2 de novembro, né? Primeiro turno. Alguém sabe aí? É 2, né? Não, o segundo é 15, né? Não, o primeiro é 15? E o outro é 25, então. Parece. Então tá. Dia 15 de novembro. Chegou dia 15 de novembro. 8 horas da noite. Hoje passa muito rápido. Foi eleito o novo prefeito da cidade de Itajaí. E todos os vereadores. O que cabe a nós? É orar por eles. Para que eles vão bem. Orar pelo judiciário. É isso que nós temos que... Isso é princípio. Querido, isso não é... Eu quero que você entenda. Isso não é bênção para a vida dele. Isso é bênção para a tua vida. Isso não é para a vida dele.
você está abençoando a tua vida. Porque a Bíblia diz, olha só o que Romanos capítulo 13, versículo 2. Presta atenção, Romanos 13, 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Romanos capítulo 13 e versículo 2. Queridos, quando você faz isso, isso é bênção para a tua vida. Isso é bênção para a tua vida. E você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Ou você, não, pastor, eu não quero ser abençoado, eu quero ser sempre um derrotado. Não existe, não vou orar por você que tem algum problema aí na cachola, né? Tem algum problema aí na cabeça, não é verdade? Você, quem vem aqui que não quer ser abençoado? Você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, você quer a bênção de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos, você não quer trazer condenação sobre você. Mas como é que você faz? Está atrás de princípio. Então, quando você apresenta a autoridade, quando você ora por uma autoridade, você está trazendo bênção para a tua vida. A tua vida está sendo abençoada. Primeiro que Deus fez foi a família. Segundo, a instituição da autoridade é o governo. E terceira instituição da terceira instituição de autoridade criada por Deus foi a igreja. Olha só, Mateus capítulo 16. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 16 e o versículo, Mateus capítulo 16, eu vou ler o versículo 18 em diante. Mateus capítulo 16 e o versículo 18 em diante. Jesus falando, eu disse, você é Pedro, e sobre esta pedra, falando de si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Primeiro ponto que eu quero falar para você, eu vou continuar lendo. Primeiro Jesus vem dizendo assim, tu é Pedro, se você for lá no final, quer dizer Petros, uma pequena pedra. Sobre si, ele fala Petras, uma grande pedra, edificarei a minha igreja. Pedro fala isso, dizendo, Jesus é a pedra angular. Lá em Pedro diz, Jesus é a pedra angular. O que é a pedra angular? Pedra angular é aquela pedra antigamente. A tecnologia não era a tecnologia que nós temos hoje. O que segurava a construção não era a fundação. O que segurava a construção era a pedra angular. Era uma pedra que era em formato de cruz. E ela era sempre colocada no ponto. Quando Roma chegava a um lugar, ou os conquistadores chegavam no lugar, e eles queriam destruir aquela construção, o que eles faziam? Eles tiravam a pedra angular. Ela ficava em cima, ou ficava em cima no arco. É aquela pedra que que segurava o arco. Então, aquela pedra chamada de pedra angular. Era a pedra que segurava a construção. E quer dizer, sobre a igreja está segurado, Jesus é a pedra que segura a igreja. Então, quando eles queriam destruir, eles tiravam a pedra angular e a construção caía. Então, e Pedro diz, olha, Jesus é a pedra angular. E ele vem falando, sobre essa pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não poderão vencer. O lugar da igreja é na porta do inferno, dizendo para as pessoas que não precisam ir para ali. Não é na comunidade, é na porta do inferno, querido. Como é, pastor, onde é que é a porta do inferno? É no mundo? Não, muitas vezes você vê pessoas indo para o inferno, que você bota no seu caminho, o irmão Gelson está lá dirigindo, né? O irmão Gelson é motorista de caminhão, está lá dirigindo. Daqui a pouco ele chega lá no porto, para o caminhão, vai lá conversar, e tem pessoas que vêm falar com ele, que começam a abrir o seu coração, ele nem sabe por quê. Começa a conversar com ele, eu estou tribulado, hoje a coisa não está bem. O que é? São Deus colocando pessoas na sua vida, para que você possa ser exemplo e tire elas do inferno. Elas estão indo para o inferno, porque não tem solução. Mas Deus coloca, querido. Nós temos que aprender, nós somos igreja. Eu não estou dizendo que você vai vir aqui se empregar, mas lá onde é que você está? De repente está lá no seu serviço, e eu não sei o que acontece com você, às vezes acontece lá, está lá e a pessoa vem conversar com você. Né? De repente está lá hoje não é mais Rio Mar, como é o nome lá da quarta lá? Corderia Brasil? Está lá ele, está o irmão Silvio lá, daqui a pouco vem alguém falar com você, falar com o Silvio, e começa a contar a vida, e você nem falou com ele. Ele começa a contar, por quê? São pessoas que estão indo para o inferno, que chegam perto de vocês, para que vocês possam ser exemplo, você tem que estar pronto, querido. Por quê? Porque você é igreja. A igreja está pronta a qualquer momento para esvaziar o inferno. Qual é a função da igreja? É esvaziar o inferno. E como é que a igreja esvazia o inferno? Estando dentro da palavra, tendo um princípio de palavra. Então Jesus vem dizendo, esta é minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. O que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então advertiu aos seus discípulos
que não contasse a ninguém. Ele está falando com quem? Da liderança. Vocês vão estar sobre a igreja, e eu vou dar autoridade sobre vocês. A autoridade que eu vou dar sobre vocês é tão forte, que você vai ligar na terra, e será ligado no céu. A autoridade que eu vou dar sobre vocês, sobre a liderança, vai ser tão forte, que você desligar na terra, será desligado no céu. Só quem tem esse poder é a igreja. A família não tem esse poder, o governo não tem esse poder, mas a igreja tem esse poder, porque a igreja está ligada ao céu. Jesus está dizendo: eu vou fazer uma nova autoridade, eu vou estabelecer uma nova autoridade, eu vou criar agora a terceira autoridade, porque a autoridade era da família, a autoridade era do governo, agora eu vou criar a igreja, a terceira autoridade, e essa autoridade está ligada com o céu. Vocês estão ligados com o céu, vocês são as partes do céu, você é cidadão celestial, você concorda na terra ou concorda no céu? Você liga na terra, eu ligo no céu. A igreja, céu, estamos ligados, querido. Oh glória! Fizemos parte do céu, estamos começando a estabelecer reino, querido. Eu quero que você aprenda reino. Jesus, ele não é democrata, ele é teocrata. O reino de Deus é teocrata. O reino de Deus é teocrata. Deus determina e as coisas acontecem. Já falei para vocês, o povo não queria Moisés, mas Deus mandou. Mas o povo não queria, mas Deus mandou, e aconteceu. E várias vezes o povo se levantou contra Moisés. Quem tu pensa que tu é? Ele é aquele que Deus mandou, e a liderança estava sobre a vida dele, aquele que Deus mandou. Então o reino de Deus é assim, querido. Em Atos capítulo 2, esta promessa começa a cumprir. Atos capítulo 2, esta promessa começa a cumprir. Olha só, a igreja, eu quero que você entenda a autoridade. A autoridade na casa, família. A autoridade fora dela, civil, governo. A autoridade sobre a vida, igreja. Princípio de autoridade. 3 autoridades constituídas por Deus: família, governo e igreja. E nós temos que estar sujeitos à autoridade, à determinação da autoridade, daquilo que Deus determinou. Olha só, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente do céu veio um som, como um vento, muito forte, e encheu toda a casa e todos que estavam sentados. E viram o que parecia, não era, o que parecia, língua de fogo. E se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito lhe capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouviram o som, se juntaram-se à multidão, e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Cada um ouvia falar em sua própria língua. Os atônitos se maravilhavam e perguntaram: acaso não são galileus este homem que estão falando? Então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Materna é de onde eles nasceram, onde eles vinham. Os romanos vinham falar em romanos. Os que falavam outra língua lá, os gregos, ouviam falar em gregos. Enfim, olha só, os patos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia e Judeia, Capoça, do ponto da província da Ásia, Frígida, que é da Pafilia, Egito, das partes da Líbia, próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como vestidos aos judaísmos, crescenses, árabes, várias línguas. Nós ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns toda a vida assombravam deles e iam: eles beberam demais. Isso aqui é o princípio da igreja. Aqui começou a igreja. Deus instituiu a igreja. Aqui começou a igreja. Lá Jesus profetizou: essa é a minha igreja. E aqui ela começa a botar em prática. Levantou-se Pedro, todos. A Bíblia diz que Pedro se levantou. Olha só.
Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz. Pedro se levantou, e os 11 se levantaram com ele. Fazendo o quê? Porque eles eram autoridade. A autoridade maior que havia sobre a terra era os apóstolos, os discípulos. Para ser apóstolo, querido, é necessário ter andado com Jesus, visto Jesus e ter sido chamado por Jesus. Isso Pedro diz lá em Atos Apóstolos capítulo 2. Depois eu posso mostrar para você a determinação para ser apóstolo. Mas quando ele se levantou, todas as autoridades se levantaram com ele, fazendo o quê? Dando apoio, dizendo: nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Porque na unidade a bênção, na divisão não. Mas eles podem dizer: por que Pedro vai se levantar? Por que Pedro vai se levantar? Faz aí 20 e poucos dias, não faz 20 dias, Pedro negou Jesus. Por que não sou eu? Por que não sou eu? Por que Pedro vai falar? Por que não sou eu? Menos de 20 dias Pedro negou Jesus. Pedro voltou para a vida antiga, voltou a ser pescador. A unidade está no meio da igreja. Princípio de autoridade. E a pregação da unidade, naquela pregação. Se você for ler a pregação de Pedro, você pode ler, está aqui. Não deu 20 minutos. E é uma pregação simples. Mas naquela pregação, na unidade, pelo Espírito Santo de Deus, 3.000 pessoas se converteram. Não cabe dentro dessa igreja. Nem botando todas as cadeiras, não cabe dentro dessa igreja. E uma pregação, 3.000 se converteram. Na segunda, 5.000. E foi assim. E começou assim. Onde? Sobre a autoridade instituída por Deus. Então, a primeira é a família. Segunda, governo. Terceiro, igreja. Sobre a tua vida, você tem a família, até você construir a sua. Depois você passa a ser autoridade sobre a sua casa. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e tornarão uma só carne, você se abandona. Tem gente que em casa não deixa o pai e a mãe, né? Está sempre lá tomando mingau, né? Não é assim? Não é assim? É, né? Está sempre lá, né? Abandona aí. Vai, né? Olha só, passa a ser autoridade. Segunda, governo. E a terceira, mais importante, igreja. Criada por Deus, Jesus. Mas quando você não respeita a autoridade, você traz maldição sobre a sua vida. E é isso que eu quero aprender a ensinar a igreja. Porque nós não aprendemos, querido. Eu nasci num tempo onde é Deus que estabelece todo o governo. Nós terminamos esse assunto, entrarmos no nosso. É Deus que estabelece todo o governo, as três. Olha só, em Atos Apóstolos, no capítulo 17. Atos capítulo 17, 24 até o 28. Atos 17, do 24 até o 28. Deus fez o mundo e tudo o que nele há. O Senhor dos céus e da terra. E não habita em santuário feito por mão humana. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Porque Ele mesmo dá a todos vida e fôlego e de coisas. De um só fez todos os povos, e para que possam pousar-se sobre a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatamente que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem, talvez tateando, e pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe, e cada um de nós, pois nele vivemos, no momento existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência deles. Deus fez todas as coisas, e o mundo e tudo o que nele há. Deus estabelece toda a autoridade. Olha só, Deus é a fonte de todas as coisas que existem. Deus é a fonte de todas as coisas que existem. Romanos capítulo 11 e o versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são porque depois dele, por ele, para ele são todas as coisas, e a ele seja glória para sempre, amém. Deus fez todas as coisas, Deus constituiu. É isso que nós temos que aprender, a estarmos diante da presença de Deus. Deus fez, e nós já vimos que a Jesus foi dada a palavra,
A autoridade da palavra de Jesus foi dada por Deus. Em Mateus, eu tenho 10 minutos, eu quero que eu termine esse assunto. Para mais 1 ou 2 cultos nós falamos sobre o princípio da autoridade, porque eu vou falar ainda quando nós não devemos respeitar as autoridades constituídas. Quando nós não podemos respeitar? Quando é que Deus nos disse? Aí eu vou falar ainda, no próximo culto ou no outro, eu vou entrar sobre esse assunto. Mateus, capítulo 17 e o versículo 5. Mateus 17 e o 5. Olha só. A palavra de autoridade de Jesus foi dada por Deus. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu a voz que dizia: este é meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam. Deus falou: esse é meu filho amado, a quem me agrado. Vocês têm que ouvir. Ah, mas esse negócio de ouvir, isso é Deus. A palavra dada, querido, a palavra que nós falamos aqui, nós falamos a palavra de Deus. A palavra que é falada é a palavra de Deus. Fizemos aqui a vontade de Deus. Nem sempre acertamos. Você pode ter, nós somos seres humanos. Como seres humanos, eu como você. Enquanto eu estou aqui, eu sou uma autoridade. Autoridade falando a palavra de Deus. Mas posso errar. Ah, pastor, mas o senhor errou e tal coisa. Posso errar, porque sou ser humano. Mas o importante é que você erre pensando que está acertando, fazendo certo. Se você errou, volte e refaça. Mas não erre conscientemente. Pode até errar, mas que não esteja consciente. Você está me entendendo? Pode até errar, como ser humano. Como ser humano pode até falhar, mas não seja consciente. Se você errou, viu o seu erro, volte e conserte. Por quê? Porque Deus te chamou para falar a palavra de Deus. Jesus tinha autoridade porque sempre transmitia a mensagem de Deus. Sempre falava a mensagem de Deus. No livro de João, capítulo 7, vamos para João 7. João capítulo 7, versículo 16. João capítulo 7 e o versículo 16. João 7 e 16. Olha só. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. O meu ensino, Jesus disse, o que eu estou ensinando? Eu não estou ensinando de mim, mas eu estou ensinando daquilo que me enviou, ensinando a palavra de Deus. Você lembra que ele falava a palavra de Deus? João 12, nós estamos em João 7, né? João capítulo 12, versículo 48 e o 49. Olha só o 48 e o 49. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita minhas palavras, a própria palavra que proferi, e condenará no último dia. Pois não falei de mim mesmo, mas do Pai que me enviou, e me ordenou o que dizer e o que falar. Se você não aceita a minha palavra, está falando errado, você vai se responder, porque todos nós vamos dar conta de Deus. Ele diz no último dia, quando ele diz que você não concorda com a palavra de Deus, ele não fala nem em salvação. No último dia, lá no trono branco, porque salvo não vai ser, lá no trono branco você vai dar conta, porque eu não falo de mim mesmo, mas eu falo a palavra de Deus. E eu estou aqui para você ensinando a palavra de Deus. Eu quero ensinar bênção para a tua vida. Como igreja, você tem uma vida abençoada, uma vida de vitória. Eu quero que você chegue e diga assim, a minha vida está mudando. A minha vida está mudando. Pastor, eu estou sendo abençoado. E eu estou prosperando em tudo. Porque prosperidade não é só financeiro, não é financeiro. Prosperidade é em tudo. Minha casa mudou. Meu casamento mudou. A minha família mudou. O meu negócio mudou. Você lembra que quando Obed-edom, ele recebeu a arca do Senhor, os outros chegaram para Davi 3 meses. 3 meses. Por quê? Porque quando ele viu a arca do Senhor, aí eu posso dar um estudo, outro dia vamos fazer, ele era descendente de Coré. Aquele Coré que se levantou-se contra Noé, ele descendia de Coré, lá daquele Coré. E quando a arca do Senhor chegou, ele sabia, ele ouviu falar, Salmos 42, a minha alma, olha só o que diz no Salmos 42, ele fala no Salmo número 42, são os descendentes de Coré, Salmos de número 42. Um poema dos coraitas, descendente de Coré. Como a corça anseia por as correntes
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Sabe por quê? A corça, ela vai, e quando o animal vem atrás dela, quando vem aí a onça, o leão, ou enfim, o animal, o leopardo, ele vai atrás da corça. Quando ele corre atrás da corça, a corça ela deixa um cheiro, ele vai atrás daquele cheiro, e ela vai para a água corrente. Por quê? Porque quando ela encontra a água corrente, ela se joga na água, e o cheiro deixou, e o animal perde ela, e já não, ela consegue salvar. Por quê? Porque ela deixou o cheiro. E eles conheciam isso, ele disse, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-se perante Deus? Por quê? Porque eles tinham sido expulsos. Quando eles se levantaram contra a autoridade, eles perderam o ministério deles e não puderam mais entrar na casa do Senhor. Essa é uma consequência a eles, os descendentes de lá de Coré. Aí disse, a minha alma tem sede de ti até quando? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Aí ele vai falando todo o salmo. Quando ele ouviu falar da presença de Deus, ele sabia, ele já tinha ouvido falar disso. Eu vou fazer aqui um quarto, porque a presença de Deus é tremenda, eu vou fazer um local. Agora a presença de Deus chegou na minha casa, eu não preciso mais ir lá, agora ela está aqui. Eu queria estar lá no santuário para quê? Para estar na presença de Deus. Agora a presença de Deus está aqui. Oh querido, você entendesse? A presença de Deus está na tua vida, querido. A presença de Deus está na tua vida, querido. A presença de Deus está em você, querido. Não perca a presença de Deus. Quando é que você perde? Quando você se rebela. Aí você perde a presença de Deus. Quando é que eles perderam a presença de Deus? Quando eles se rebelaram. Aí quando ele viu, ele fez. Aí a Bíblia diz que os outros, 3 meses, os outros chegaram perante Davi. Não foi ele, foi os outros. Sério, Davi, Deus abençoou Obed-edom, hein? Porque é visível. Os outros começaram a ver a bênção. Estavam no seu animal. Aquele gado que era magrinho, né? Ficou gordo, bonito. A esposa, né? Ficou gorda, bonita, roliça, aquela pessoa, né? Bonita, né, tia? Ele disse, meu Deus, mudou tudo. Mudou tudo. Toda a situação mudou. O próprio Obed-edom mudou. Era visível. Davi, aquela casa dele é outra. Por quê? Por causa da presença de Deus. O carinho da presença de Deus, guardar a presença de Deus. Quando é que você guarda a presença de Deus? Quando é que você guarda a presença de Deus na tua vida? Porque isso, eu estou terminando, já vou orar para você. É isso que eu quero que você entenda. Eu estou pregando para você entender o que é a presença de Deus na tua vida, o que a palavra de Deus quer para você. Porque isso é bênção para a tua vida. Então eu quero ver a tua vida mudada. Por isso que eu estou insistindo e pregando sobre isso, para ver a tua vida mudada, para a tua casa ser mudada, para a tua família ser abençoada, para os teus filhos ser abençoados, fazerem concurso e passarem no concurso porque é bênção, irem na faculdade e ir bem na faculdade porque é bênção. É consequência, querido. Ou você acha que Deus não olha isso para detalhes para você? Ou Deus não cuida de detalhes da tua vida? Deus vai cuidar de você, do teu filho, da tua casa, da tua família, da tua esposa. É isso que Deus quer com você. Deus cuida de detalhes, querido. Detalhes, Deus vai cuidar de detalhes. E como é que nós temos uma vida abençoada? É estando debaixo da presença de Deus, vivendo a presença de Deus para a minha vida. Eu sentindo o que Deus quer para a minha vida, porque é bênção de Deus para mim, querido. E eu quero que você tenha uma vida abençoada. Por isso que nós estamos aqui às quartas-feiras, pregando a essência da palavra de Deus, e sobre essa palavra de bênção para a tua vida, eu quero que você se coloque de pé, porque eu vou orar pela tua vida, para que Deus continue abençoando você, e você tenha uma semana abençoada, chega domingo dizendo, oh glória, quinta e sexta e sábado foi tremendo, pastor, querido, eita glória, somente sintam-se à vontade. Sintam-se à vontade. Somente aqueles que querem. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você não precisa levantar. Somente aqueles que querem. Levanta a mão. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Somente aqueles que querem. Sintam-se bem à vontade, querido. Diante de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. O mundo diz que o ano 2020 acabou.
sobre esta palavra profética, eu quero dizer para você: começa um novo tempo sobre a tua vida. Começa um novo tempo sobre a tua vida. O mundo verá a diferença sobre a tua vida. Comece a marcar este mês de julho de 2020. Começa um novo tempo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Vivendo a palavra de Deus, querido. Vai começar um novo tempo. O mundo diz que isso tudo se acabou, mas para nós é o começo. Por quê? Porque nós não vivemos segundo o mundo, mas nós vivemos diante da presença de Deus. É um tempo profético para a tua vida. Você que está nesse santuário essa noite, querido, eu quero profetizar para você que está aqui dentro deste santuário essa noite, que veio a essa igreja esta noite. Começa um novo tempo sobre a tua vida, um tempo de bênção, e o mundo vai ver a diferença sobre a tua vida. É um ato profético sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Como servo do Deus Altíssimo, eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo, um tempo de bênção, um tempo de mover de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória. Levanta a mão para a tua casa, para o teu lar. Senhor, os teus filhos decidiram esta noite vir à tua casa. É algo que depende deles, Pai. Vir à tua casa depende exclusivamente deles. Mas eles enfrentaram um tempo frio, enfrentaram o desconforto dessa máscara, e enfrentaram para estar hoje à noite na tua casa. Deixaram um cansaço de lado, procurar estar hoje à noite na tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que a bênção que está sobre a vida dele agora, vá sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, e esteja ali na sua família, abençoando a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar bênção sobre a família e sobre a casa deles. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oh, queridos, que Deus te abençoe. Obrigado, que Deus abençoe. Não posso dizer para você dar um abraço no seu irmão, porque não pode, né? O marido pode abraçar a esposa, esse pode, né? E que Deus abençoe. Muito obrigado. Domingo à noite, hein? Grande culto da família. Que Deus abençoe. Vão em paz, querido. Que Deus abençoe.